Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar as aulas de revisão online, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão dos principais assuntos que a gente trabalhou até agora e também dos assuntos que vocês têm mais dificuldade. Ao todo, vão ser 5 aulas de conteúdo, tá? Dividido em 4 matérias específicas aí e mais 2 aulas de exercícios, tá? Então, a gente vai começar esse processo de revisão pelo conceito de modernização que a gente aprendeu lá na primeira aula. Então, vamos começar definindo a modernização. A modernização é um processo de desenvolvimento político, econômico, socioespacial e cultural. Então, a gente tem que olhar 4 aspectos quando eu falo sobre modernização. E aí ele vai ser estabelecido a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Esse processo de modernização, ele acontece de forma desigual no tempo, ou seja, no tempo histórico, e no espaço, nos lugares da Terra, tá? Nos países especificamente. Então, quando a gente vai olhar sobre desenvolvimento ali político, econômico, socioespacial e cultural, a gente tem uma palavra, né, que a gente usa para definir o que é modernização. E essa palavra é transformação. Então, a modernização é a transformação dessas 4 coisas que a gente tratou, que vão mudar ao decorrer da história e vão mudar a dinâmica como a gente ocupa o nosso planeta. Por isso que é importante para a geografia. Então, a gente tem os aspectos, e eu vou tratar com você sobre 2 deles hoje, que é a modernização política e a modernização econômica. A modernização política é a centralização do poder político no Estado-nação moderno. O que é o Estado-nação moderno? É o nome técnico do país, tá? Então, a gente fala que todo Estado-nação moderno pode ser considerado um país. Para ele ser considerado um Estado-nação moderno, ele tem que ter uma base laica, que é não depender de uma religião para reger as suas regras, e ele tem que ser democrático. O povo tem que participar das decisões políticas desse país. Existem diferentes níveis de democratização. Então, tem países que são mais democráticos e tem países que são menos democráticos. Tá tudo bem. A gente tem essas diferenças sociais e políticas entre os países do mundo. Então, continuando falando sobre o Estado-nação moderno, para a gente definir, além dessas 2 coisas que a gente falou, que é a democratização e a parte da laicização, né, de não ter religião específica, a gente tem que ter governo para formar o Estado-nação moderno, nação e território. Então, o que é cada um deles? O governo é um sistema de administração burocrática. O que é isso? Lei, tá? Então, é a base legislativa. A nossa lei é a Constituição, mais especificamente a Constituição de 1988, que vai passar a vigorar em 89, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. E a gente tem que ter uma nação. Então, é um grupo de pessoas, um povo com identidade nacional. Essa identidade nacional ela pode ser uma coisa que une as pessoas. Normalmente, fica entre essas 4 opções que eu coloquei no slide para você. Língua, religião, etnia e história. No Brasil, para você ter uma noção, eu falei isso na aula, não sei se você lembra, o que une a gente como população é a nossa história. Então, é quando os portugueses resolveram vir até o Brasil e começaram a explorar o nosso país. E isso é uma coisa que é comum entre nós, tá? Então, isso é muito forte na nossa Constituição de Brasil. Muita coisa vem daquele estereótipo que foi criado ali pelos portugueses. E a gente tem que ter um território, que é uma área que pertence à nação, ou seja, o povo é dono do espaço e é defendido pelo governo, para garantir a soberania, para a manutenção do nacionalismo, certo? E aí, falando um pouquinho da modernização econômica, a gente vai falar sobre capitalismo. Então, dentro do processo de modernização, o capitalismo ele vai se intensificar. E então, vamos lembrar dos aspectos gerais do capitalismo? Para ter capitalismo, tem que ter capitalista, que é o proprietário do meio de produção. Para ter capitalismo, tem que ter proletariado, que é quem tem a força de trabalho, os trabalhadores. Além disso, tem que ter desigualdade socioeconômica e luta de classes. Então, desigualdade socioeconômica é essa divisão entre os ricos e os pobres, as diferenças sociais,
o rico ganhando menos que o pobre. E a luta de classe é essa luta que os mais pobres, essa gana que tem de tentar melhorar de vida, de tentar ocupar outros espaços, e por outro lado, os mais ricos tentam voltar os pobres para o espaço social onde eles acham que cabe para eles. Então, essa luta de classe, essa divisão, ela é muito clara dentro do capitalismo. E ela faz a sua dinâmica ser um pouco cruel, tá? Mas é isso que forma o capitalismo na sua base. Tá? Além disso, a gente tem a informação de mercado dentro do capitalismo, então as trocas comerciais. E aí, falando um pouquinho dessa desigualdade em relação ao proletariado e o capitalista, a gente tem o conceito de mais-valia. O que é o conceito de mais-valia? A mais-valia é a porção de trabalho realizada e não paga ao proletariado. O que significa isso? Que o trabalhador ele produz muito mais riqueza do que ele ganha. Ele recebe lá um salário mínimo de R$ 1.500 por mês, mas ele não produz só R$ 1.500, ele produz muito mais. E aí, boa parte desse valor, a maior parte, vai ficar com o patrão dele, certo? E aí vai virar lucro. A questão de discussão, desde que o capitalismo começou a existir, é que essa divisão entre o proprietário dos meios de produção, né, o capitalista, e o proletariado deveria ser um pouco mais igual, né? Então, a média que a gente calcula é que uma pessoa que ganha R$ 1.500, ela produz o equivalente a 20 vezes o seu salário. E aí, todo esse valor é destinado para o seu patrão e não para ela. Aí a gente tem dois tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Eu vou explicar a relativa primeiro, tá? Então, a mais-valia relativa é o lucro através do aumento da produtividade. Ou seja, o trabalhador ele trabalha a mesma quantidade de tempo, mas o patrão exige que ele trabalhe mais, que ele renda mais, que ele dê mais produção. Tá? Então, a gente fala que durante o processo aí de criação da modernização em relação à parte da econômica, foram se criando tecnologias. Essa tecnologia, em vez de ela ajudar o trabalhador a minimizar o seu trabalho, a trabalhar menos, ela foi fazendo ao contrário, ela foi incentivando ele cada vez mais a trabalhar mais. Então, a gente pode ter a ideia lá do Charlie Chaplin com a esteira rolante, né? Então, quando o Charlie Chaplin está trabalhando lá na esteira rolante, no filme Tempos Modernos, o patrão ele vai lá e aumenta a velocidade da esteira e ele tem que acompanhar a velocidade que a esteira produz. Então, ele está produzindo mais ao mesmo tempo. E a mais-valia absoluta, ela é o lucro promovido com o aumento da hora de produção, sabe? Da jornada de trabalho que a gente fala. Então, o que significa isso? É quando o patrão da sua mãe, ele fala assim pra ela, olha, fulano, eu vou precisar hoje, você trabalha 2 horas a mais do seu tempo de trabalho. Aí a sua mãe fala, nossa, vou ganhar hora extra. E ele fala, não, depois a gente vê isso, querido, depois a gente não anota não, bate o ponto antes de você continuar trabalhando, né? E aí depois a gente combina informalmente. E aí esse dia de ela ganhar o valor nunca chega. Então, ela trabalhou nesse tempo aí, aumentou a jornada de trabalho, mas ela não recebeu o dinheiro em função disso. Isso é legal perante nossas leis trabalhistas? Não, não é. Mas isso acontece muitas vezes. Tudo bem? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre transformações do meio. Então, a gente tem que lembrar que lá antigamente, quando a gente tinha o meio natural, como eu falei para você, as pessoas elas não tinham acesso à tecnologia, tá? Mas elas produziam as coisas mesmo assim. Então, antes do meio técnico, eu tenho o que a gente chama de meio não técnico, certo? Que as pessoas produziam as coisas de forma artesanal. Tudo bem? Aí, com o surgimento das máquinas, através da Revolução Industrial, especificamente agora falando sobre a primeira Revolução Industrial, ou a primeira fase da Revolução Industrial, são sinônimos, tá? Para a geografia. A gente vai ter a criação do meio técnico. Então, lá no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, o uso da máquina ele vai ser para acelerar o processo de produção, a velocidade com que a gente produzia. Depois disso, vai surgir o meio técnico e científico. E aí, eu vou continuar usando a máquina, mas a partir do século XIX, na segunda fase da Revolução Industrial, esse uso da máquina ele vai ser associado a um planejamento de produção. Então, eu vou pensar como eu vou produzir, como vai ser a produção, para que ela seja
o melhor possível, com maior produção, com maior técnica, para que eu gaste menos também nessa produção. E aí vão surgir as linhas de montagem, vão surgir as técnicas de organização de fábrica, para que a gente tenha uma produção que gaste menos dinheiro possível. E aí, por último, a gente vai ter nesse processo do meio técnico-científico a criação de alguns meios de produção, como foi para você. E aí o que chama mais atenção para a gente é o Taylorismo. Então, o Taylorismo, ele enfatiza uma eficiência operacional das tarefas. Então, ele vai, além de fazer tudo isso de planejamento, ele vai tentar buscar no funcionário, extrair dele um maior rendimento. E para isso, ele vai treinar o funcionário, ele vai capacitar o funcionário, ele vai buscar os melhores funcionários. E o trabalho vai ser estudado de maneira científica. Então, o funcionário ele trabalha melhor se ele estiver em pé, o funcionário vai trabalhar melhor se ele tiver uma contagem de tempo, por exemplo. E aí, isso está ligado muito, esses termos que eu falei agora, nesses exemplos, ao sistema do McDonald's. Então, eu falei para você do filme Fome de Poder, que tem lá uma cena, que é uma quadra de basquete, e eles vão treinar, né, desenhar no chão a cozinha do McDonald's, treinar os funcionários a fazer os processos repetidamente. E a repetição vai levar à perfeição e à velocidade. Então, naquela época, eles tinham restaurantes que eram muito devagar nos serviços, né? E o McDonald's se especializou em fazer lanche rápido. Então, um hambúrguer, batata frita, saía em 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então, se destacou nesses termos, tá? Então, nisso vai entrar os sistemas que a gente tem, e um deles é o Taylorismo. E aí, por último, a gente vai chegar no meio técnico científico informacional. A partir do século XX, a gente vai ter a terceira revolução industrial e o uso da máquina ele vai ser associado ao planejamento do processo de produção. Além disso, eu vou pensar também na distribuição e comercialização. Então, percebe que agora eu penso na minha venda e na minha distribuição. E a tecnologia ela vai ajudar muito nisso, principalmente no transporte e na comunicação. E você sabe, eu já falei para você muitas vezes, que transporte e comunicação está ligado à globalização. Então, esses dois itens fazem parte dessa última transformação no meio técnico científico informacional. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha entendido que esse processo ele não acontece de um dia para o outro e que vai demorar 1, 2, 3 séculos para a gente chegar onde a gente está hoje. A gente já está mais avançado que isso, mas a sua prova vai chegar até aqui. Vou falar agora para você sobre capitalismo, tá? Então, eu vou falar para você de capitalismo, as fases do capitalismo, e aí depois a gente entende os porquês na próxima aula. Tá? Então, o capitalismo é um sistema econômico, político e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital, ou seja, dinheiro. Ele vai surgir a partir do século XV, tá? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, ele vai estar nesse processo aí de transformação. E ele vai surgir da decadência do sistema feudal. Então, o feudalismo estava existindo ali, ele começou a não funcionar mais. Vai surgir uma nova classe social, a burguesia, e essa classe social ela vai ocupar o espaço dos antigos reis, senhores feudais. Então, ela vai começar a se tornar mais relevante. E a partir da relevância dela, vai se instaurar uma nova dinâmica de organização social, que é o capitalismo. Aqui. Isso. Então, a burguesia ela vai passar a controlar os meios de produção, circulação e distribuição de bens, tá? E também vai controlar o proletariado, que são os trabalhadores. Além disso, dentro do capitalismo, a gente tem que saber que tem alguns marcos, tá? Então, um deles importantes é a lei da oferta e da procura, que é quanto mais oferta de um produto tem, mais barato ele fica, porque a procura vai ser menor. Quanto menos oferta de um produto tem, maior vai ser a procura e o preço dele vai subir,
tá? O segundo é o lucro, não existe capitalismo sem lucro, não existe empresa sem lucro. O outro é o marketing, que é o desejo de comprar alguma coisa que às vezes nem é tão importante para você. Isso é gerado pelas pessoas, pelas camadas sociais. E a obsolescência programada, que é o tempo dos aparelhos, né? Hoje em dia, um celular ele não dura nem 3 anos, porque ele começa a parar de funcionar, ele começa a ficar ruim, ele começa a não instalar mais aplicativos que a gente precisa usar, e aí isso tudo é programado. Então a empresa ela põe lá um prazo de validade para um produto para ela poder vender ele de novo. Tudo isso faz parte do sistema capitalista. Aí, além disso, a gente tem as fases do capitalismo. E agora eu vou falar sobre elas. Eu falei na primeira aula que eu ia falar sobre capitalismo industrial, né? Agora vai ser a hora de a gente falar sobre isso. Então, o capitalismo comercial, ele é marcado principalmente pela expansão marítima. Então, os caras, eles decidiram que eles queriam expandir, né, a sua zona de influência, a sua zona ali de captação de itens, e aí eles precisavam ir para outros lugares. Eu dei o exemplo na aula que é como se fosse o Minecraft. Quando você está jogando Minecraft, você vai explorar lá um espaço e aí vai acabar os itens desse espaço. Aí você tem que ir para outro espaço para poder explorar. Então, é exatamente isso que aconteceu nesse momento. Eles queriam mais riquezas, eles tinham que mudar de espaço no globo terrestre para poder conseguir essas riquezas. Então, nessa primeira fase, a gente acreditava que a riqueza do mundo ela não poderia ser aumentada, porque a riqueza significava ouro, pedras preciosas, prata, cobre, especiarias. Então, eles não acreditavam em aumento, só em redistribuição. E por isso, a necessidade de acumular riquezas, ela ficou conhecida como mercantilismo, tá? Então, esse processo aí de redistribuição, mercantilismo. Então, o meio de trabalho que acontecia ali no capitalismo comercial era a manufatura, ou seja, o artesanal. Então, a manufatura é um sistema de produção que o trabalho é feito de forma artesanal, fragmentada, lenta e num processo bem individual. Cada um fazia seu trabalho ali sem muita técnica coletiva. E aí, as principais características do capitalismo comercial ou do capitalismo mercantil, a gente pode chamar dos dois, são um monopólio comercial, então poucos países tinham aí o poder de comércio. O protecionismo, os países queriam se proteger economicamente, eles favoreciam as atividades internas para poder gerar riqueza ali dentro. A balança comercial favorável, tá? Que é exatamente o que eu escrevi aqui. O número de exportações é maior do que o número de importações. Se ela é desfavorável, aí é ao contrário. Aí eu vou importar mais produtos do que eu exporto. O metalismo, que é a quantidade de riquezas é medida através da quantidade de metais preciosos possuídos. E o controle estatal da economia. Então, o Estado controlava a economia. Depois do capitalismo comercial, vai surgir o capitalismo industrial. Então, nós vamos passar pelo processo de transformação da criação da máquina a vapor no século XVIII, na primeira revolução industrial. E aí, vamos ter mudanças significativas na parte da indústria e da economia. E o Estado vai começar a questionar essa intervenção do Estado na economia. E vai se adotar o liberalismo. Você sabe que o liberalismo é a não intervenção do Estado na economia, porque eu já repeti isso 200 mil vezes, tá? Então, o Adam Smith, que é o idealizador do liberalismo, ele vai vai escrever um livro, né, falando sobre essa teoria nova dele, de que o Estado ele não deve mais intervir na economia e os países vão acatar essa ideia dele, tá? Então, o liberalismo ele foi uma doutrina política-econômica que tinha características de ideias liberais e tolerância. Então, a gente sabe hoje que o Adam Smith ele não queria só a parte social, ele queria a parte econômica também, tá? De ser liberal nas ideias e na economia. E aí, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma nova circunstância social sendo aplicada, que o Estado não vai intervir mais em nada, inclusive na vida do trabalhador.
Então, muitas pessoas começaram a ficar desempregadas, sem empregos, com problemas sociais. E o Adam Smith ele tinha uma ideia de que existia uma mão invisível do mercado. O que é essa mão invisível? Não era uma entidade, nem nada, uma coisa fora do normal. Era que a economia ela ia se organizar de uma maneira que ela não ia deixar as coisas terem lucros absurdos ou pessoas passando fome. E a gente sabe que isso não acontece, não é assim que a economia no capitalismo ela funciona. Se uma pessoa ela tem dinheiro, ela vai fazer dinheiro infinitamente. Se uma pessoa ela é pobre, se não tiver nenhum movimento de ajuda dela, ou se ela não acontecer uma coisa extraordinária, ela vai continuar sendo pobre. Tá? Então, a mão invisível do mercado, ela não funciona dentro do capitalismo que a gente tem hoje. Talvez no idealizado que o Adam Smith pensou, funcionasse. E aí, dentro dessa condição de primeira revolução industrial, os produtos que eram feitos de forma artesanais da manufatura vão dar lugar a produtos industrializados, tá? E a gente vai ter uma busca por trabalho mais intensa, porque as pessoas foram substituídas por máquinas. Então, quem trabalhava ali fazendo um sapato, por exemplo, agora não tem mais aquela pessoa, não tem mais 10 pessoas trabalhando, tem uma só para cuidar da máquina e todas as outras 9 foram mandadas embora. Então, vai começar a se procurar mais trabalho. E conforme vai passando o tempo, a produção vai ser muito grande e as pessoas foram mandadas embora, elas não têm mais renda para comprar os produtos. Então a produção vai começar a ficar excedente e o mercado vai começar a ficar saturado e os preços vão começar a ficar baixos e vai ter uma precarização do trabalho. Então, tudo isso é como se fosse um ciclo. Se eu tiro o trabalho do trabalhador, eu não tenho com quem vender meu produto. É por isso que quando a gente tem uma estrutura econômica bem feita, o trabalhador ele sempre tem trabalho, tá? Isso é essencial para a economia girar, as coisas funcionarem. E aí, por último, a gente vai ter o capitalismo financeiro, que não é a fase atual que a gente tá? A gente chama a fase que a gente tá de capitalismo informacional, mas nunca caiu na sua prova, então a gente vai se deter até o capitalismo financeiro. Ele vai ser caracterizado pela integração entre o capital industrial e o capital bancário. Então, os bancos e as indústrias, eles vão ter uma correlação muito dependente. Ele vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, depois da crise de 29, porque durante a crise de 29 as pessoas perderam emprego, os bancos eles quebraram, e aí o liberalismo ele vai ser questionado e o Estado vai começar a passar a intervir na economia novamente. Então, pensa que é um ciclo. No capitalismo comercial existia intervenção na economia, no capitalismo industrial não existia, foi o liberalismo, e no capitalismo financeiro vai intervir na economia de novo. Então, os bancos e as multinacionais, eles vão dominar o cenário econômico desse período, né? E eles vão ditar as regras desse capitalismo, como ele vai funcionar, quem vai ser favorecido ou não por essa fase. E aí, as principais características que acontecem durante esse capitalismo é a urbanização acelerada, os espaços vão se tornar urbanos, a especulação financeira, que é especular o valor de algo, pensar o valor, traçar o valor de algo pela especulação, não pela realidade, o monopólio e o oligopólio comercial, só alguns países vão ter acesso para vender de novo, e a concorrência internacional. Eu vendo meus produtos internacionalmente, eu posso vender para qualquer pessoa, mas também eu concorro com qualquer pessoa. E a evolução tecnológica, que é muito grande. Nunca a gente teve uma evolução tão grande como a gente tem nesse período a partir do capitalismo financeiro e agora também. Então, essas 3 aulas, elas formam a nossa revisão ali de geografia política. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os sistemas políticos e econômicos mais especificamente, tá? A gente vai revisar de novo o capitalismo, que é uma das partes mais importantes. Então, eu te vejo na próxima aula. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que está colocado aí na tela para você. Um beijo, até a próxima!